Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia São José Operário, com paz e alegria nós aqui nos reunimos hoje, dia 15 de dezembro, estamos na terceira semana do Advento de 2020, e o Evangelho que vem até nós é tirado de Mateus, capítulo 21, de 28 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus chefes e sacerdotes, chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse: mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade eu vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, com paz e alegria, nós aqui nos encontramos nesse momento de oração, pedindo a Deus que abençoe a todos nós e acompanhando Jesus diante da sua vida e, de modo especial, acompanhando a liturgia da Igreja, que vai nos preparando nesse tempo do Advento para celebrar o Natal, para abrir os nossos olhos e contemplar o presépio, um recém-nascido, e tentar imaginar esse mistério que nós iremos celebrar. Porque que Deus, na sua condição divina e eterna, tomou a decisão de assumir a nossa condição menor do que Ele, frágil, limitada, temporal, existencial e espacial. Que mistério é esse e que Deus é esse que tem essa coragem de tomar essa decisão, de abrir mão da sua grandeza, abrir mão da sua grandiosidade, da sua infinitude e assumir a nossa carne, aprender a sentir dor como nós sentimos. Por isso nós cremos em Jesus Cristo. Jesus é o nosso referencial. E quando nós perdemos Jesus como nosso referencial, a gente corre o risco de cair no pecado, a gente corre o risco de criar problemas, dificuldades e tantas outras situações desnecessárias no nosso meio. Nós estamos aí no capítulo 21 de Mateus, que é um capítulo mais violento de todo o Evangelho de Mateus. É um capítulo extremamente tenso, é um capítulo extremamente agressivo, é um capítulo de discussões muito duras e difíceis entre Jesus, os sumos sacerdotes, os sacerdotes do povo, os anciãos, quer dizer, as pessoas que tinham o poder religioso e o poder econômico. Os anciãos do povo eram os ricos que aproveitavam do povo, exploravam dos trabalhadores, e os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os chefes dos sacerdotes eram aqueles que tinham o poder religioso, eram aqueles que cuidavam do templo. Então Jesus vive esse capítulo 21, uma tensão, uma queda de braço entre esses 2 mundos, porque Jesus está falando umas coisas de Deus e está questionando o mundo deles. Jesus diz para eles: vocês têm que perdoar, e eles dizem: o povo é maldito porque o povo não segue a lei, não cumpre a lei, não cumpre as normas. Olha, vocês não podem ser injustos, mas eles querem ser injustos porque a injustiça garante a sua zona de conforto, garante o seu status, garante a sua fama, garante a sua riqueza. A justiça não, a justiça iria promover uma certa partilha, uma certa fraternidade, um mundo diferente. E por isso hoje nós temos Jesus. Jesus pega uma parábola muito simples. Nós estamos com um pai, 2 filhos, pede a um filho: vai trabalhar na vinha. Esse é impulsivo, fala o que tem na cabeça, viu? E já expressa logo o seu sentimento: não quero ir, viu? Mas depois põe a mão na consciência e pensa: pô, é meu pai que está pedindo, eu vou trabalhar na vinha nossa, vai trabalhar na nossa vinha, quer dizer, eu não vou trabalhar para ele, eu vou trabalhar para aquilo que nos pertence, para aquilo que pertence à minha família.
Eu não quero ir, mas eu tenho que tomar consciência de que eu tenho uma família, de que meu pai está me fazendo um pedido e diante desse pedido do meu pai eu não estou fazendo algo para ele, eu estou fazendo algo para minha família, porque ele não vai ficar com tudo que está plantando, com tudo que nós iremos colher na vinha. Então esse primeiro tem essa postura, ele é daquele que fala o que vem pela cabeça e por isso ele logo diz, não quero, mas depois ele também tem um momento de discernimento, um momento de silêncio e acaba colocando em prática aquilo que foi o pedido do pai. O pai faz o mesmo pedido para o segundo filho, possivelmente mais novo. E o filho diz, eu vou, isso já é diplomático, quer agradar todo mundo, quer concordar com todo mundo, mas depois toma uma decisão mesmo, falando isso, eu não vou, e não foi. Então Jesus olha para aquelas autoridades e pergunta, quem fez a vontade do Pai? Aquele que falou não e foi e fez, ou aquele que falou sim e depois se arrependeu e não foi, e não fez? Eles respondem, o primeiro. O que Jesus está provocando em relação aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo é um discernimento. A diferença entre aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz, que é um problema nosso hoje. Nós distanciamos muito aquilo que nós falamos com aquilo que a gente faz. Para o judeu não, o judeu a palavra significa aquilo que é. Tanto que na Bíblia o nome da pessoa não significa só um nome, significa a sua identidade, a sua personalidade, a sua missão. Por isso que Jesus tem Deus salva, o nome Jesus significa Deus salva. Então, o nome da pessoa significa não só um nome, mas significa a sua identidade, a sua missão. Como também um pai que transmite algo para o seu filho, ele não transmite conhecimento, ele transmite uma história, ele transmite uma experiência de fé, ele transmite um passado, ele transmite uma identidade para os seus filhos. E os seus filhos têm a missão de dar continuidade à identidade da sua família, dar identidade, continuar a identidade, a experiência de fé daqueles que vieram. Para a Bíblia isso é muito importante, para o povo da Bíblia isso é muito importante. Então, eles mesmo dão a condenação, pois é, vocês falam assim, porque o que acontece no capítulo 21, há uma perseguição em relação a João Batista e há uma perseguição agora em relação a Jesus. E há um problema sério, porque eliminam João Batista e agora querem eliminar Jesus. E aí Jesus sim, mas tá bom, mas João Batista veio no caminho de justiça. O que João Batista disse está certo, é bom a gente se converter, é bom a gente se preparar para se encontrar com Deus. É bom a gente mudar, é bom a gente se arrepender dos nossos pecados, é bom a gente ser batizado e adquirir uma identidade nova. É bom a gente ter esses princípios, é bom a gente buscar isso, porque a gente fica se perguntando qual que é a minha identidade. Hoje os pais perguntam aos filhos quais são os seus sonhos e às vezes eles ficam assustados porque os jovens não têm sonhos. E no máximo, quando tem sonhos, é garantir uma profissão de uma vida confortável, de uma zona de conforto. Mas não sonham em mudar o mundo, não sonham em fazer um bem, não sonham em ser grandes, não sonham mais. A gente vive com o básico dentro da nossa existência. E a gente está satisfeito com isso. Basta uma boa internet, basta um bom celular e basta dia de folgas e férias. Até porque a gente vive postando férias, né? As nossas postagens são de férias, a gente não posta que estamos levando a vida a sério. E às vezes quando a gente posta uma caridade, a gente está com uma certa vaidade, né? A gente está querendo se aparecer, alguma coisa assim. É muito importante, nesse mundo que nós vivemos, a gente sempre procurar pensar o que eu falo para Deus e o que eu faço de verdade. O que eu rezo? E o que eu faço de verdade? O que eu digo no decorrer do dia? E ao mesmo tempo, o que eu faço de verdade? Porque eu posso sair de minha casa, fazer o sinal da cruz quando eu entrar no carro e passar na esquina e xingar alguém. Xingar alguém, parar no lugar proibido, usar estacionamento que não lhe pertence, parar em segunda fila, andar em alta velocidade, viu? Eu posso falar que eu sou honesto, mas desviar alguma coisa da repartição na qual eu trabalho. Uma caneta, um Chamex, uma nota de combustível um pouco maior. Eu posso dizer que eu acredito em Deus e trair minha família. Eu posso dizer que eu creio em Deus e ser desonesto nas minhas atitudes.
Eu posso dizer e participar da missa e criar um inferno na comunidade, criar divisão, criar perseguição. Há muito disso nas nossas comunidades, perseguições. Volta e meia alguém diz, estão falando mal de você lá em Goiás. E você pergunta quem, o que e por quê. E as pessoas nunca dizem. Porque uma coisa que existe é falar mal das pessoas. Isso se fala muito. Não fique iludido. Se alguém não falar mal de você é porque você não é gente boa. Se alguém não for contra você é porque você não é autêntico, não é verdade. O problema não é falar mal. O que incomoda é triste quando fala mal com razão. Fala mal com razão dentro de um contexto maior. A paróquia está sendo prejudicada por esse grupo de padres. A paróquia está sendo estragada por esse grupo de padres. Agora, quando vem esse tipo de conversa de quem não colabora com a paróquia, ou se sentem donos da paróquia, ou ao mesmo tempo pensam que são referenciais da paróquia e perdem a noção do serviço, isso são palavras em vãs. É tipo da pessoa que diz, eu vou, mas não vai, porque não produz no nosso meio aquilo que o Evangelho tem que produzir. Momentos de oração, momentos de respeito, momentos de que precisamos cuidar da igreja, momentos em que nós temos que respeitar a crise atual, momentos em que precisamos descobrir novos caminhos para manter a nossa paróquia, momentos em que nós precisamos descobrir novos caminhos para manter nossa vida de oração, momentos em que a gente precisa se perguntar se eu não estou sendo hipócrita e falso, dizendo alguma coisa e falando outra, agindo de um jeito, mas depois se comportando do outro, faz discursos bonitos, mas depois fica armando para poder pegar o outro em ciladas. Essas coisas estão muito presentes na igreja. Nós estamos com muita gente que diz sim, mas não faz. Nós estamos com muita gente que reza, mas não faz, não produz fruto, não trabalha, não se coloca à disposição e fica torcendo para que aqueles que trabalham se deem mal, se deem mal. Me recordo de uma paroquiana, o ano passado a gente deu uma sugestão de fazer algo em volta da igreja e a gente sugeriu que o tapete de Corpus Christi fosse em volta da igreja para recuperar isso. E eu me recordo que essa pessoa disse que alguém bateu nas costas dela e disse, boa sorte para vocês, dizendo, eu não participo disso, eu não vou ajudar, eu não quero colaborar. Esse tipo de ser humano é demente, esse tipo de ser humano é pecador, esse tipo de ser humano que você propõe uma ideia, depois foi feito, ficou bonito, deu certo, foi um momento bom, mas esse tipo de comportamento humano em que a pessoa vê uma proposta e simplesmente reza para que aquilo seja um fracasso, são demônios dentro da igreja que precisam se converter. É esse tipo de gente que fala sim e não faz. E depois Jesus critica, pois João Batista veio no caminho de justiça e vocês não acreditaram nele, vocês desfizeram dele, vocês quiseram matá-lo, afinal vocês perseguem. Então por que vocês sabem que ele estava certo e vocês não se converteram? Vocês são esses que dizem não e depois faz aquilo que Deus quer, por isso são os publicanos, os pecadores, as prostitutas. Jesus se refere de modo especial a esses dois grupos, esse povo desclassificado que são os cobradores de impostos, considerados como pecadores, desonestos, desordeiros, e as prostitutas, que eram condenadas ao apedrejamento, que eram abandonadas, jogadas e consumidas. Eu nunca sei, no mundo da prostituição, se o pecado é da prostituta que vende o seu corpo para manter a sua vida ou é do cliente que paga para consumir o ser humano. Eu sempre tenho dificuldade de saber de quem que é o pecado maior. Por isso peçamos a Deus. A minha prece de hoje é que a gente possa no decorrer do dia sempre se perguntar, as palavras que eu digo para Deus correspondem àquilo que eu faço no decorrer do dia? Aquilo que eu rezo corresponde a um esforço que eu faço para ser realizado no decorrer do dia? Que a nossa resposta seja sim. Por mais que às vezes a gente diga não a Deus, que a nossa prática seja sempre dizendo sim a Deus. Que o nosso modo de agir, de se comportar, o nosso modo de valorizar as coisas, de cuidar das coisas, seja sempre um sim a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós, nos dê paz nesse dia. Um abraço e até mais.